O tema central dessa questão é dinâmica, envolvendo plano inclinado, polias, forças normais, tração e peso. Os objetivos consistem em compreender a análise de planos inclinados em resolução de exercícios e determinar a tração da corda e o ângulo de inclinação do plano. O enunciado da primeira questão diz o seguinte: na figura, uma lata antioxidante de massa igual a 1 kg sobre um plano inclinado sem atrito está ligada a uma lata de presuntada com uma massa de 2 kg. A polia tem massa e atrito desprezível. Uma força vertical para cima de módulo de 6 N atua sobre a lata de presuntada, que tem uma aceleração para baixo de 5,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui nesta questão podemos observar que trata-se de um plano inclinado, envolvendo força-tração, uma força externa, a gente tem também a força normal, e o que ela pede a questão são duas questões. Determine a tensão na corda e determine o ângulo beta. Para fazer isso, então, a gente tem que analisar o diagrama do corpo livre do corpo 1 e do corpo 2. Então, o diagrama de corpo livre, que consiste em analisar as forças que atuam no objeto. Para o corpo de massa M2, a gente tem a tração atuando para cima, como pode ver na imagem anterior, a, o peso atuando para baixo, né? A força externa e uma aceleração para baixo. A gente tem que uma aceleração para baixo de 5,5 metros por segundo quadrado. A gente tem que observar que o módulo da aceleração do bloco de massa M2 é igual ao módulo da aceleração do bloco de massa M1, pois a polia ela é ideal. Então a aceleração é o mesmo para o bloco M1 e o bloco M2. Daqui a gente pode tirar a segunda lei de Newton, aplicar a segunda lei de Newton e tirar a força resultante. Então, como a aceleração é para baixo, a gente vai colocar que as forças contrárias à direção para baixo vai ser negativa. Portanto, peso positivo menos a tração negativa, pois está para cima e a aceleração ela é para baixo, então a gente coloca negativo, menos a força externa, que também está para cima, vai ser igual a força resultante, que é a massa daquele bloco, que é o M2, vezes a aceleração. Para o bloco M1, a gente faz a mesma coisa. A gente considera que tem uma força normal atuando para cima, uma força peso atuando para baixo e tem um ângulo de inclinação aqui do plano beta. E também tem uma tração puxando na direção da aceleração. E, e a força resultante nesse bloco, aplicando a segunda lei de Newton, é o seguinte: é que a tração mais a decomposição da força-peso na direção do eixo x é igual à massa daquele bloco vezes a aceleração. E no eixo y, né? No eixo y a gente tem um equilíbrio, pois a força não é igual à força-peso na decomposição do eixo y. Então, para encontrar beta, a gente vai somar as duas equações anteriores, de tal forma que acontece o seguinte: a gente tem essas duas equações, vamos somar elas, podemos perceber que a tração ela é negativa aqui, positiva aqui, portanto, elas vão se cancelar, e a gente vai obter que a massa 2 vezes a gravidade, menos a força, mais toda essa expressão aqui, somando componente a componente, ou seja, P2, que é a massa do bloco 2 vezes a gravidade, aqui tem a força que sobrou da soma, mais o px. Aqui é o px, é a massa vezes a gravidade vezes a decomposição no eixo x, ou seja, a gente vai usar seno de beta e não cosseno de beta. E aqui a gente bota o A em evidência e soma as massas. A partir disso, a gente isola para resolver para o beta. Então a gente joga todas as outras variáveis para lá, para o outro lado da equação, e a gente vai obter então que seno de beta é toda essa expressão aqui. Então, para encontrar o beta, a gente vai substituir os valores baseado nessa equação que a gente encontrou. Então a gente tem que o seno de beta ele é 0,3, substituindo os valores aqui nessa expressão. Então a gente vai, para encontrar o beta, a gente coloca na calculadora, por exemplo, o arco cosseno de 0,3, de onde a gente vai obter que o beta, o ângulo dele é de 17,2 graus. Para encontrar a tensão na corda, a gente vai usar a equação anteriormente obtida, a equação da tensão. Então a gente sabe que a tração mais o px, ou seja, a decomposição do peso no eixo x, vai ser igual à força resultante no bloco de mu, vezes a aceleração. Então, a tração mais
o peso decomposto no eixo x vai ser igual à força resultante, que é massa vezes 1 vezes aceleração, massa de 1 vezes aceleração. Então, isolando para a tração, a gente obtém essa expressão para a força-tração. Então, a partir de agora, é só substituir os valores nessa expressão e obter, então, a tração, que a gente vai obter uma tração de 2,56 newtons. Essa questão foi retirada do livro Fundamentos de Física de Resnick e Halliday. Para mais aulas como esta, acesse o site www.ava.ua.com.br.